vamos fazer uma breve introdução sobre a página Cartão de Ponto. Por que eu falo breve introdução e não um estudo aprofundado? Esta página Cartão de Ponto, além de ela ter configurações para nós apurarmos diversas verbas, nós temos situações muito inusitadas que nós vamos nos deparar durante a nossa profissão. E eu não falo apenas na Justiça do Trabalho, em todo o judiciário brasileiro como um todo. As situações, elas não são semelhantes umas às outras. Vamos pegar casos ímpares, tá? Em que a gente precisa utilizar a nossa criatividade e conseguir manusear o cartão de ponto. Então, por isso que eu falo que hoje será uma introdução. Eu falei breve introdução, mas ela não será tão breve. Essa aula vai ficar um pouco longa, eu já aviso. E também peço para que vocês não se sintam desesperados, perdidos. É um dos pontos mais difíceis mesmo dentro do PJ Calc, mas depois que vocês forem conseguindo dominá-los, dominar, tá? O cartão de ponto é o que vai ali te tirando, né, da média e fazendo você se tornar um profissional cada vez melhor. Nós não vamos conseguir tratar de forma aprofundada, tá bom? Nesta aula. Por quê? Porque o cartão de ponto, gente, ele tem diversos detalhes. Então, hoje eu vou fazer uma introdução do todo, um comentário do todo. E como que nós vamos trabalhar de forma aprofundada, né, todos os temas do cartão de ponto? Nas aulas e principalmente no módulo atividade e no módulo em que nós fazemos as resoluções de casos reais. Por quê? Principalmente nos casos reais, eu vou conseguir trazer para vocês as mais diversas situações e também vou trazer situações muito específicas, tá? Que é raro a gente ver, para que vocês entendam como o cartão de ponto funciona, para que vocês consigam pensar de uma forma criativa para configurar o sistema, tá? Para atuar, para fazer o cálculo da forma que você precisa, para fazer da forma que seja melhor para você. Então, hoje é apenas uma não tão breve introdução. Outra coisa, gente, esta aula, nossa, Fer, não entendi nada. O que eu vou fazer? Assistir de novo e testes e mais testes, tá? Faça nessa aula de cartão de ponto. Outra coisa, antes de assistir a esta aula, você precisa ter assistido a aula de jornada de trabalho. Ela estará ou no módulo de direito do trabalho ou no módulo de liquidação de sentença. E depois que você assistir essa aula de cartão de ponto, dá uma olhada nas aulas de horas extras e vai fazendo testes para que você comece a criar uma familiaridade com esta página do cartão de ponto. Olha só, o cartão de ponto, ele tem uma página própria dele, tá? Está aqui, ó. Opa, tinha feito um teste aqui, deixa eu excluir. Está aqui. Então, ó, se nós saímos de dados aqui, parâmetros do cálculo, e ponhamos para cartão de ponto. Quando a gente clica na página cartão de ponto, ele tem 3 botões. O primeiro é novo, o segundo grade de ocorrências e o terceiro visualizar cartão. Como nós não temos ainda cartão de ponto preenchido, ó, aqui não tem nada. E aqui também não. Se a gente pedir para apurar, ó, vai aparecer, vai apurar zerado, porque a gente não digitou nenhum valor. Vou excluir e voltar. Então, quando nós vamos, né, digitar um cartão de ponto, o primeiro lugar que nós devemos vir é aqui em novo. Quando eu clico em novo, ele abre esta página aqui para nós configurarmos, parametrizarmos da forma para que a gente possa apurar as verbas que estão sendo deferidas, que estão sendo pedidas. O primeiro ponto aqui, a primeira aba que nós temos é essa aba período. O que significa isso, tá? Este período, gente, é o período composto da data de demissão e aqui, no caso, da data da prescrição. Olha só, no nosso cálculo, ó, admissão, demissão, só que tem o prazo prescricional. Então, o cartão de ponto compreendeu esse período aqui até este período aqui. Mas, como eu falei, a gente acaba trabalhando com situações muito diversas. E suponhamos que você tenha um cálculo em que até final de 2010 o adicional era 50% e a partir de 2010
o adicional passou a ser de 70%, né? Como que você vai fazer essa diferenciação? Ou então, em um período, a configuração seria de uma forma, em outro período, a configuração seria de outra forma. Gente, nós conseguimos criar vários cartões de ponto. Ó, vou fazer aqui só para demonstrar para vocês. Então, suponhamos que até dia 31/12/2010, aí eu clico em salvar. Tá? Aí, dia 31/12/2010 até a data da demissão, ó, eu clico aqui em novo, tá? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Não pode ter cartão de ponto compreendendo o mesmo período. Então, aqui seria a partir de 1º de janeiro de 2011, ó. E clico em salvar. Tá vendo? Ficou 2 cartões de pontos. E esse segundo aqui que eu coloquei, e se eu colocasse aqui a partir do dia 1/12/2010 e fosse salvar, ó, o sistema não deixa. Por quê? Porque esses 31 dias aqui de dezembro já tá lá no cartão de ponto anterior, tá? Se eu colocasse 31/12/2010, né? Apenas um dia, ó. Vendo? O sistema não deixa. Então, a gente consegue fazer vários cartões de ponto desde que os períodos não se encontrem. Então, aqui, ó, até dia 31/12/2010 e aqui, ó, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, tá vendo? A gente fez 2 cartões de ponto, um seguido do outro, mas as datas não podem se encontrar, tá bom? Não pode ter datas repetidas no mesmo em diferentes cartões de ponto. Vou fechar aqui, excluir os 2, para a gente continuar a explicação. O segundo ponto é aqui em formas de apuração. Então, este primeiro, esse ladinho aqui do lado esquerdo, primeiro é sobre as horas extras, né? Como que vai apurar as horas extras, o que vai ser considerado. E olha só, a primeira opção nós temos aqui, não apurar horas extras. Aí vocês podem pensar assim, meu Deus, mas se não, o cartão de ponto não é para eu calcular as horas extras, e se não for para eu apurar as horas extras, né? Por que eu tô aqui nessa página com esse monte de coisa? Gente, nem sempre. Às vezes você vai apurar somente o adicional noturno. Às vezes é apenas um intervalo que você tem para apurar, tá? Então você pode aí marcar a opção não apurar horas extras. Aí o segundo ponto, nós temos horas extras excedente da jornada diária. É aquela mais fácil de nós visualizarmos. Considerando uma jornada de 220 horas mensais, né, que o trabalhador trabalha 8 horas e 44 horas semanais. Então, tudo aquilo que ultrapassar a 8ª hora diária será considerado como horas extras, tá? Mas qual que é o cuidado, ó? Tá vendo aqui, ó? Horas extras excedente da jornada diária. Logo embaixo, eu tenho o que é que o meu sistema vai considerar como horas extras. Então, ó, tudo aquilo que ultrapassar a jornada diária, ó, tá vendo? 8 horas, ele vai considerar como horas extras. Mas qual é o cuidado que nós precisamos ter, tá? Em relação a essa jornada aqui diária do sábado. Porque, ó, aqui ele está marcando 8 horas, mas na maioria das vezes, o trabalhador, ele trabalha aqui 4 horas, tá? Então, vocês vão ter que parametrizar de acordo com a jornada contratual prevista. Ah, Fer, mas e se o meu trabalhador trabalha 4 horas na terça? Beleza, você vem e altera aqui, tá? Então, na terça, ele vai considerar como horas extras aquilo que ultrapassar, né? A 4ª hora aqui. Por quê? Porque, até reforço isso, muitas vezes a gente entende como horas extras aquilo que ultrapassa a 4ª hora sabatina, tá? Mas não é o fato de ultrapassar a 4ª hora sabatina que é considerado horas extras, é o fato de ultrapassar a jornada semanal, as 44 horas semanais. Por isso que nós precisamos observar, porque se eu deixar aqui tudo com 8, tá? Pode ser que o meu cálculo dê errado se eu pedir para apurar somente o excesso diário. Por quê? Então, suponhamos que o nosso trabalhador trabalhe no comércio, então de segunda a sexta ele trabalha 8 horas e ao sábado ele trabalha 4 horas. E todo dia ele fazia uma jornada de 1 hora. Se eu pedir para considerar apenas as horas extras diárias, e aqui tiver 8, ele não vai considerar as horas extras do sábado. Então, a gente teria que alterar aqui, tá? Então, muito cuidado, verifique qual que é a jornada contratual para vocês alterarem aqui da forma correta. E outra coisa, então, suponhamos que você fale assim, ah, Fer, mas o meu trabalhador, ele só trabalha 6 horas, né? Então,
Como que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui manualmente? Não. Você vai vir aqui em parâmetros do cálculo, aqui ó, na carga horária, tá? E digitar 180. Ó, vou salvar. Vou vir em cartão de ponto, novo. Tá vendo, ó? Ele alterou aqui para 6 horas e aqui, ó, para 36. Então, é só você alterar a carga horária ali nos parâmetros do cálculo que o sistema ele já vai configurar da forma correta em relação àquela carga horária desempenhada. Vou deixar 220 porque é o mais comum, tá? E fica mais fácil para a explicação. Vou voltar para o cartão de ponto, ó, pode ver que ele vai voltar para 8. Então, dando continuidade, né, as horas extras excedentes da jornada diária vai ser considerada aquilo que exceder aquilo que está previsto aqui. Antes de explicar essas aqui, vou explicar esta. Nós temos as horas extras excedentes da jornada semanal, que seria o que ultrapassar a 44 horas, tá? Aí vocês podem falar assim, mas uma não está diretamente relacionada com a outra? Nem sempre. Gente, por isso, tá? Reforço que antes de assistir a esta aula, assista a aula de jornada de trabalho. Então, suponhamos que peça para que seja calculado as horas extras, né, de acordo com o excesso diário. Se for considerado com excesso diário, ó, aqui terá 1 hora extra, aqui 1 hora extra, aqui 1 hora extra, aqui 1 hora extra. Por quê? Porque de segunda a quinta o nosso trabalhador trabalhou 9 horas. Na sexta ele trabalhou 8 horas, beleza. E se fosse considerar o excesso semanal? Olha só, deu 44. Então, não tem excesso semanal. Ele cumpriu. Então, aqui, se fosse considerar o excesso semanal, não teria horas extras, tá? E este sistema de compensação em que o trabalhador, ele não trabalha aos sábados e aquelas 4 horas dos sábados são diluídas no decorrer da semana, é muito comum na construção civil e é totalmente aceito, tá? Então, o juiz vai analisar aquele caso concreto e ele vai falar assim, olha, considerar como horas extras somente aquilo que ultrapassou ao excesso semanal, né? Por quê? Porque aqui, ó, já tá incluso. E, ó, vou fazer aqui uma demonstração rápida para vocês. Ó, aqui em preenchimento, tá? A gente vai preencher uma jornada. Então, vou colocar aqui, ó, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6. Que deu 9 horas de trabalho, certo? Mas na sexta a gente vai colocar 5 horas, para fechar 44 horas semanais. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter quando eu for pedir para essas horas extras excedente da jornada semanal? Eu vou retirar esse considerar feriados, tá? Opa, saiu minha jornada? Que droga. De novo. 8, meio-dia, 1 hora e às 6. Então, o horário de entrada e saída se repete durante a semana. Tá vendo? Qual que é essa demonstração? Gente, é o que ocorre geralmente na construção civil. O trabalhador trabalha de segunda a quinta, 9 horas. Na sexta, 8 horas, né? Para compensar o sábado, para ele não precisar trabalhar no sábado. E aqui nós estamos, ó, horas extras excedentes da jornada semanal. Vou clicar em salvar. Visualizar cartão. Apurar cartão de ponto. Vai demorar um pouquinho, ele demora mesmo para apurar o cartão, tá? E pronto, aqui nós temos as horas trabalhadas e as horas extras, ó. Pode ver que não tem horas extras. Por quê? Né? Ele trabalhou, ó, deixa eu vir aqui, imprimir, só pra gente ver. Cartão de ponto diário. Ó, não tem horas extras semanais, tá vendo? Porque o nosso trabalhador trabalhou 9, 9, 9, 9 e 8, totalizando 44 horas semanais. Mas e se o juiz, na sentença, pedisse para considerar como horas extras, ó, vou vir aqui só alterar, o excesso diário. Então, alterei, ó, vai manter a mesma jornada, vou clicar em salvar.
Visualizar cartão, vamos excluir o cartão antigo e pedir para apurar novamente. E agora, ó, nós temos horas extras. Por quê? Porque, gente, considerando o excesso diário, o nosso trabalhador, ele fazia 1 hora extra de segunda a quinta, somente não na sexta. Ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, na jornada, deixa eu aumentar. Em que é 9 horas, ó, 1 hora extra, 1 hora extra, 1 hora extra, 1 hora extra. Aqui, ó, na sexta, zerada, porque ele fez 8 horas. E assim por diante. E aqui, vou visualizar cartão, excluir cartão, ok. E nós ainda temos, tá, mais um critério que deve ser considerado nesse caso. Opa, lugar errado. Vou vir aqui em editar. Nós temos aqui, ó, horas extras pelo critério mais favorável. O que é isso? O sistema ele vai pegar aquilo que ultrapassou a 8ª hora diária, vai pegar aquilo que ultrapassou a 44ª hora semanal e vai ver o que é mais favorável para o trabalhador. Nessa situação aqui, a gente já sabe que é o excesso diário que é o mais favorável, né? Porque pelo excesso semanal nem dá horas extras. Então, ó, vou colocar aqui, vou salvar, visualizar cartão, apurar cartão de ponto. Vocês vão ver no relatório como ele fica diferente. Ele vai demonstrar o excesso diário, ele vai demonstrar o excesso semanal. Ó, aqui ele trouxe para nós que é horas extras. E vocês vão ver que vai se repetir no excesso diário. Eu vou vir aqui em imprimir. Ó, cartão de ponto diário, imprimir. Tá vendo, ó? Aqui ele pegou as horas extras diárias e aqui ele pegou as horas extras semanais, ó. No que a gente pediu as horas extras semanais, ó, ele só considerou as horas extras semanais. No que a gente pediu as horas extras diárias, ele considerou apenas as horas extras diárias. No critério mais favorável, ele vai ver os dois e vai ver qual situação é mais benéfica para o trabalhador. Nesse caso, é as horas extras diárias, então ele vai considerar estas horas extras para o trabalhador, tá? É muito comum, tá, gente, o juiz pedir para que seja apurado pelo critério mais favorável, que é este aqui, tá? Mas, além de tudo isso, nós temos ainda mais duas possibilidades. Nós temos também o excedente à jornada mensal, né, que seria o que, nesse caso específico, o que ultrapassasse a 220 horas mensais. Nunca fiz um cálculo que o juiz pedisse para considerar. Acredito que nem tenha, tá, gente? Mas no sistema tem. Se caso um dia venha acontecer com você para que seja considerado aquilo que ultrapassar a jornada mensal, está aqui, né? Mas se não for pedido, nem utilize, tá? Eu mesmo nunca fiz um cálculo em que pedisse para que seja considerado como horas extras ou excesso mensal. Nós temos aqui horas extras conforme a súmula 85 do TST. Né? O que é isso, gente? Seria, ó, nesse caso aqui que nós estamos apurando. Nesse caso aqui que nós estamos apurando, suponhamos que o juiz, ele não reconheça essa jornada de trabalho. Ele fala assim, olha, essa compensação aí no meio da semana tá tudo errado, tá? Não devia ser feita. Mas pode ver que não ultrapassou as 44 horas semanais, tá? Aí, neste caso aqui, a hora em si já foi pago, não foi, gente? Por quê? Porque o trabalhador, ele é contratado para trabalhar 44 horas por semana. Então, ele foi contratado, suponhamos, por R$ 1.500 para trabalhar 44 horas por semana. Só que o juiz, ele não reconheceu essa compensação. Nesse caso, essa hora extra aqui, ao invés de ser pago o valor da hora mais o adicional, será pago apenas o adicional. Por quê? Porque o valor da hora já está sendo pago dentro do salário do trabalhador, porque ele não fez mais horas, ele não fez mais do que 44 horas semanais, certo?
Ele apenas ultrapassou a 8ª hora diária. Então, a gente poderia colocar aqui, né, que é a primeira hora extra, aí que eu alteraria para 1, né? E a gente ia lá e calculava apenas o adicional, tá, gente? Principalmente quando esse aqui é mais utilizado, suponhamos se aqui tivesse, se ele fizesse horas extras. Então, aqui ia ter às 7, aqui às 7, tá? Então, a primeira hora extra, ele ia apurar separado, ó. Vou colocar aqui só para vocês verem. Então, vou colocar aqui até às 7. E, ó, visualizar cartão, excluir o anterior, apurar. Enquanto isso, tomo meu café. Ó, tá vendo? Aqui, ó, é aquilo que não ultrapassou a 44 horas semanais, certo? Então, é a primeira hora extra. E aqui são as horas extras depois da primeira hora extra, porque aqui não ultrapassou 44 horas, é devido apenas ao adicional. E aqui seria devido a hora extra mesmo, que é o valor da hora, mais o adicional. Não se preocupem que a gente vai ter aula somente sobre isso, tá? Então, aqui, lembrando que aqui a gente está apenas conhecendo essa página aqui do cartão de ponto, tá? Cada assunto será tratado de forma aprofundada no decorrer do curso. Volto aqui para cartão de ponto, vamos editar. E nós temos aqui apurar primeiras horas extras em separado, tá? Posso colocar por diversos motivos. É muito comum a gente ver em convenções coletivas as 2 primeiras horas extras, um adicional de 50%. A partir, né, disso, um adicional de 100%. Então, eu posso colocar aqui as 2 primeiras em separado, ó, vou colocar aqui só para a gente ver. Vou aumentar aqui a carga horária para vocês verem, tá? Senão não vai dar certo. Salvar. Excluir, ok. Apurar cartão de ponto. Demora, como sempre, aqui, ó. Então, as primeiras horas extras em separado, então aqui ele considerou as 2 primeiras horas extras, que foi o que a gente pediu, e aqui o restante, tá vendo, ó? Ah, Fer, quando que acontece isso? Gente, é muito comum, tá? Constar na convenção coletiva isso. Então, ó, vou pegar aqui os 2 só para vocês verem. Ó, ele vai puxar esse histórico salarial aqui que eu tinha deixado preenchido, tá? Mas é só para título de informação. Então, vamos lá. Horas extras 50%. Vou vir aqui, ó, importado do cartão de ponto. Então, suponhamos que as 2 primeiras horas extras realizadas no dia, o trabalhador, ele ganhará o adicional de 50%, que será essa aqui, ó, primeiras horas extras em separado. Tá vendo? E aqui, ó, as demais. Importado do cartão de ponto, então aquilo que ultrapassou as 2 primeiras horas extras, o adicional seria de 100%. Aqui, ó, horas extras. Tá vendo? Aí, ó, volto aqui só para vocês verem, ó, o mesmo nome, tá vendo? Ó, primeiras horas extras em separado e aqui horas extras, tá? Cuidado para não confundir, não achar que essas aqui são as primeiras, essas aqui são as segundas, tá? E vamos voltar para cá. Gente, olha só, não precisa ser somente as 2, você pode colocar, tipo, a primeira hora extra separado, as 3 primeiras, vai depender de como você precisa fazer o cálculo. Então, você vai, como posso falar, você vai configurando, formatando aqui, de acordo com a sua necessidade. Nós temos aqui o checkbox considerar feriados, tá? Ó, tá vendo? Como eu tinha tirado ele não deixa eu marcar extras ao feriado. Então, quando eu coloco ele, ó, eu coloco aqui, ó, extras ao feriado em separado. O que significa isso? Que lá naquela coluna que nós vemos sempre, tá? As horas extras do feriado terá uma coluna somente para ela. Assim como as horas extras aos domingos, tá? E eu também posso deixar aqui as horas extras e aos sábados e domingos separados. Então, todo o labor de sábado e domingo vai ter uma coluna própria para ela. O mais comum é isso daqui, tá? Esse aqui, gente, faz tempo que eu falo que deveria separar,
né? Porque às vezes a gente pega algumas convenções coletivas que falam que o trabalho no sábado o adicional será de 70%, no domingo 100%, e durante a semana 50%. Então a gente tem que fazer essa separação de forma manual e fica bem difícil não, mas dá um certo trabalho que se tivesse essa separação aqui, facilitaria a nossa vida, né? E nós temos aqui tolerância. O que é isso de tolerância? Gente, todo mundo sabe que caso o trabalhador ele se atrase ou chegue adiantado 5 minutos, não é computado horas extras, né? Limitado ao prazo máximo de 10 minutos por dia. Então, nesse caso, não é considerado horas extras e é assim que está a nossa legislação vigente. Então, o sistema, ele já traz isso aqui. E se o juiz fala para que não seja considerado horas extras os primeiros 20 minutos? Nunca peguei um caso desse, mas se caso ele fale isso, você vem aqui e altera, tá? Aqui, né, nós já falamos, já fomos explicando. Aqui aparece, né, caso tiver que alterar, você faz as devidas alterações. Em alguns cálculos a gente vai trabalhar bastante isso daqui. Mas podem ir fazendo testes, tá? Agora vamos para esses períodos de descanso. Nós temos aqui, ó, apurar feriados trabalhados e domingos trabalhados e apurar sábados e domingos trabalhados, né? Só que a gente já tem aqui essa opção, apurar extras aos feriados em sábado e extras aos feriados em domingo. É a mesma coisa? Não. Porque com este daqui, ele vai aparecer para nós a quantidade de horas trabalhadas no sábado, no domingo e nos feriados. Neste daqui, ele vai aparecer a quantidade de dias, tá? Então, geralmente, este aqui nós utilizamos quando nós vamos apurar horas extras. E aqui nós utilizamos quando nós vamos apurar em dobro. Aí vocês podem falar assim, Fer, não é a mesma coisa? Não é, tá? Porque muitas vezes o domingo trabalhado, né, ele não gera hora extra em si por conta de ser um domingo trabalhado. Às vezes pode ocorrer o pagamento em dobro em razão do 7º dia trabalhado, que são institutos totalmente diferentes que nós vamos de forma aprofundada aprender cada um. Aí vocês podem falar assim, Fer, eu nunca nem ouvi falar isso. Pois é, tem muitos peritos que nem sabem fazer essa diferença. Aí eu falo assim, fica a critério de cada um, a profundidade do estudo que cada um quer levar, tá? Pra mim, eu vou apurar tudo como horas extras. Tem juiz que aceita? Tem. Agora, se você pegar algum perito que tem um conhecimento muito aprofundado, ele vai impugnar o seu cálculo, tá? Mas no dia a dia, tem impugnação sobre isso? Gente, eu vou ser sincera com vocês que não. Por quê? Porque poucos acabam fazendo esse estudo de forma aprofundada. Mas eu quero que vocês entendam, tá? E nós teremos aula sobre isso, que são institutos diferentes. As horas extras 100% e o pagamento em dobro do domingo, o pagamento em dobro de feriado, tá? Então, esses aqui geralmente nós utilizamos quando nós formos realizar pagamento em dobro. Teremos aulas, tá? Explicando detalhadamente esses pontos aqui. Aí aqui nós temos apurar intervalo, né? E o que é isso, ó? Qual que é o intervalo do artigo 384 da CLT, gente? Antes da reforma trabalhista, quando as mulheres iriam fazer horas extras, elas tinham direito a 15 minutinhos, né? Para começar o serviço extraordinário. E depois da reforma trabalhista, esse direito foi extinto, mas muitas empresas permitiam que a mulher começasse o labor extraordinário sem dar esse intervalo de 15 minutos. Então, aqui, quando a gente marca, tá? É para apurar este intervalinho aqui de 15 minutos. Este segundo aqui é para serviços de datilografia. Hoje em dia não existe mais, acho que a datilografia em si, mas tem alguns casos semelhantes de digitação, tá? Que significa que a cada 90 minutos de trabalho, o trabalhador tem direito, se eu não me engano, a 10 minutinhos de folga, tá? Para descansar, o movimento da mão e evitar qualquer doença de trabalho. Então, suponhamos que o juiz conceda, então a cada 90 minutos de trabalho será considerado 10 minutos de folga, então esses 10 minutos serão calculados como horas extras. Nós temos esse daqui, apurar supressão do intervalo da insalubridade.
Gente, este aqui, ó, cada 1 hora e 40 minutos trabalhados, o trabalhador tem direito a 20 minutinhos de descanso. Isso aqui é comum, tá? Quem trabalha naquelas câmeras frias, naqueles frigoríficos, tá? Porque são locais muito gelados. Então, o trabalhador, a cada 1 hora e 40 minutos, ele tem direito a 20 minutos de descanso, tá? Ah, e o juiz concedeu um prazo diferente, ele falou que a cada 2 horas de trabalho tem direito a 30 minutos, você vem e altera aqui, tá vendo? Ó, dá pra alterar, tá? É que essa 1 hora e 40 é o que está previsto na legislação, mas nós podemos ter em convenções coletivas, tá bom? Prevendo de forma diferente, e o juiz na sentença pode ser que defira de acordo com aquilo que está na norma coletiva, e vocês vêm e faz a alteração manual. Nós temos aqui também o intervalo interjornadas, né? O que é o intervalo interjornadas? É o intervalo entre uma jornada de trabalho e outra. Então, o trabalhador, suponhamos que ele trabalhe das 8 às 6. Desse horário das 8 às 6 é uma jornada de trabalho. A próxima jornada dele vai começar no outro dia. Então, entre essas 6 horas e as 8 horas do outro dia que ele inicia a próxima jornada, tem que ter no mínimo 11 horas de descanso, tá? Senão, é pago como horas extras aquilo que falta para completar 11 horas. E nós temos aqui a jornada entre semanas. O que é isso, tá, gente? Lembrando também que isso também são institutos diferentes. A jornada entre semanas é o intervalo entre jornadas acrescido do descanso semanal. Então, vamos no exemplo de domingo, né? Todo trabalhador, ele tem direito a 24 horas de descanso, que ocorre geralmente aos domingos, ou qualquer outro dia da semana, né? Mas geralmente no domingo. E esse intervalo entre semanas, ele soma essas 24 horas de descanso com um intervalo mínimo entre uma jornada e outra, que daria 35 horas semanais, tá? É comum nós vermos em petições iniciais, o advogado pedir apenas o intervalo entre jornadas, tá? E se ele pedir apenas o entre jornadas, a gente altera aqui para 11 também. E ele esquecer do entre semanas e depois lá na liquidação, ele impugnar o nosso cálculo falando para que seja calculado o entre semanas, mas não foi pedido lá na inicial, tá? E até mesmo quando vocês estiverem atuando como perito do juiz, vocês tenham esse cuidado. Caso você verificar, quando você estiver, ou com o perito do juiz, não, desculpa, gente. Com o perito do juiz também, tá? Mas quando você estiver como assistente técnico do reclamante, tá? E você estiver fazendo o cálculo inicial, né? O advogado estiver com a petição inicial e você ver que ele não fez o pedido entre semanas, você fala para ele que deve constar, né? Não apenas o entre jornadas. E se você estiver como perito do juiz ou como assistente técnico da empresa, tá? Verifique quando você estiver realizando a liquidação, a impugnação do cálculo do perito, se estiver sendo calculado esse entre semanas, se tem esse pedido lá na inicial e o deferimento na sentença. Porque caso não tenha, é apenas o entre jornadas. Então, cuidado, o período entre jornadas e entre semanas são institutos diferentes. E para que haja o pagamento dos dois, tá? Do entre semanas também, você tem que constar de forma expressa, tá? Se não tiver de forma expressa, o que eu faço? Altera aqui para 11. Se tiver, deixa aqui em 35. Nós temos o intervalo intra-jornada, que é o intervalo, né? Digamos, para o almoço, que é o intervalo de descanso. Para aqueles trabalhadores que trabalham até 6 horas, de 4 a 6 horas, né? Ele tem direito a 15 minutinhos. Aqueles trabalhadores que trabalham até 4 horas, não é necessário conceder o intervalo. E para aqueles que trabalham acima de 6 horas, eles têm direito a 1 hora de intervalo entre jornada. Caso ocorra a supressão desse intervalo, né, a gente tem que pedir para que ele seja apurado. Deixa eu desmarcar esses outros checkboxes aqui. Então, suponhamos que o intervalo aqui é entre jornada. Quando eu clico nele, ele vem nesse checkbox, apurar supressão do intervalo entre jornada, conforme o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. O que significa isso? Então, suponhamos que o trabalhador ele faça todos os dias apenas 40 minutos de intervalo. Só que ele deveria fazer 1 hora. Quando eu clico aqui e marco esse checkbox, o PJ Calc ele vai apurar apenas os minutos residuais, ou seja, somente aquilo que falta para completar a 1 hora de intervalo, no caso, 20 minutos. No entanto, antes da reforma trabalhista, se o trabalhador ficasse faltando 15 minutos do intervalo dele, não era devido apenas
os minutos residuais, e sim a hora inteira, tá? Então, se for antes do dia 11 de 11 de 2017, que é a partir do momento em que a reforma trabalhista passou a viger, é aqui, ó. Então, o trabalhador ele fazia 40 minutos de horas extras, né? Nesse caso, será devido a 1 hora, tá? Então, e depois da reforma trabalhista aqui. Ai, Fer, e como que eu vou fazer em período que consta antes e depois da reforma, né? Então, o meu cálculo é de 2015 a 2018. Aí, gente, o que lembra? Ó, separar aqui. Então, vocês vão separar os cartões de ponto. Você vai fazer um cartão de ponto até dia 10 de 11 de 2017, tá? E clicar nesse checkbox aqui. E a partir do dia 11 de 11 de 2017 até a data do final do cálculo e colocar nesse aqui, tá? Nós temos aulas de intervalo entre a jornada que eu demonstro como que faz isso, porque na hora que for apurar as verbas também tem detalhes, tá? Então, quando você for fazer, assista as aulas de intervalo intra-jornada, que lá eu explico tudo certinho. Aqui a gente, como eu falei, a gente está apenas dando uma pincelada aqui na página do cartão de ponto. E aqui nós temos o excesso também, tá? O que é isso, Fer? Gente, o intervalo entre a jornada, ele tem no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Porque ficaria ruim para o trabalhador. Imagina um intervalo entre a jornada aí para ele de 4 horas, né? Ele não teria ali um descanso, porque ele saberia que depois ele deveria retornar ao trabalho. Então, aquilo que exceder, tá? A 2 horas do intervalo intra-jornada, ou seja, o período de almoço, também é calculado como horas extras, tá? E superado este aqui, agora vamos para o horário noturno. Gente, o horário noturno, o horário urbano, né, para quem mora na cidade, ele é das 10 horas às 5 da manhã. Por quê? E por que nós temos horários diferentes? Porque, gente, não é o cotidiano que se adequa ao direito, né? O direito que se adequa ao cotidiano. E, lógico, salvo em relação a crimes, né? Não é porque um fato ilícito é cometido por várias pessoas que esse fato deixará de ser ilícito. Mas em relação aqui ao direito do trabalho, a vida na cidade e a vida para quem mora no sítio é diferente, tá? Então, a atividade urbana é considerada como hora noturna das 10 às 5, mas a atividade agrícola é considerada como hora noturna já às 9 horas. A atividade pecuária, gente, quem conhece, tá? É que aqui na minha região nós temos muito sítio, muitas glebas, tem muita gente que tira leite. Então, o pessoal, eles têm uma rotina totalmente diferente, né? Eles costumam dormir muito cedo e porque eles acordam muito cedo, né? Porque eles já vão retirar esses leites antes do sol nascer. Às vezes 3 horas da manhã o pessoal já está levantando para 4 horas da manhã, já está, né, na labuta. Então, ó como o horário deles é diferente, né? Considerado como hora noturna das 8 às 4 da manhã. E aqui, né, na cidade, e o mais comum de nós vermos é das 10 às 5. Primeiro ponto, se não tiver nada na sentença, qual é o horário noturno que eu vou considerar, né? Se o juiz apenas pedir para que seja calculado o horário noturno, aqui ó, das 10 às 5, tá? Se for algum diferente, deve constar de forma expressa na sentença, tipo, considerar o horário noturno de acordo com a atividade agrícola, considerar o horário noturno de acordo com a atividade pecuária. Se tiver apenas considerar o horário noturno, a gente já sabe que é atividade urbana, tá bom? Esse aqui das 10 às 5 e até aquele que o sistema já traz, tá? Anotadinho aqui. No entanto, para que o sistema apure as horas noturnas, nós temos que marcar esse checkbox aqui, ó. Apurar horas noturnas. Então aqui ele vai apurar aquele trabalho noturno. Então vamos fazer aqui uma demonstração, ó. Deixa eu pôr aqui das 10, a 1 hora, aí faz um horarinho de almoço, às 7 da manhã.
clicar em salvar. Ó, aqui, deixa eu retirar todos esses daqui, senão vai aparecer um monte de coisa. Vou colocar aqui horas extras pelo critério mais favorável. Tá. Vou salvar. Ó, a gente pediu para o sistema calcular apenas as horas noturnas, certo? Então, ele vai trazer uma coluna das horas que foram desempenhadas entre as 10 da noite até as 5 da manhã. E aqui tá, ó, horas noturnas, tá vendo? Ó? Aqui ele já trouxe as horas extras. É que aqui eu não sei se vai ter horas extras noturnas, acho que não vai ter horas extras noturnas. E aqui, ó, e aqui a quantidade de horas trabalhadas. Tá vendo? Ó, que as horas trabalhadas deu mais do que as horas noturnas. Por quê? Ó, por mais que ele iniciou a jornada de trabalho às 10 horas, que é quando inicia a jornada noturna, ele foi até às 7, né? E a hora noturna é das 10 às 5. Então, das 5 às 7, em regra, não é hora noturna. Em regra. Por quê? Aqui, ó, tá pedindo para considerar a redução ficta da hora noturna, tá, gente? Não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente provavelmente levaria mais uns 30 minutos falando sobre isso, de forma aprofundada, mas nós temos uma aula que fala sobre isso, que é o que a hora noturna, ela não tem uma hora, né? Na verdade, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Então, o trabalhador que trabalha durante o período noturno, ele não trabalha, em regra, às 8 horas, ele trabalha 7 horas, mas essas 7 horas, ela é vista como se o trabalhador tivesse laborado 8 horas. Por quê? Porque trabalhar em horário noturno é algo extremamente prejudicial à saúde do trabalhador, tanto a saúde física quanto a sua vivência social. E por isso a gente, além do adicional, nós também temos a redução ficta, tá? Então aqui está pedindo para considerar a redução ficta, ou seja, ele considera como uma hora de a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados, ele considera como uma hora, tá? Mas, olha só, e esse horário depois das 2 horas, né? Depois das 5 até as 7? Gente, se o trabalhador ele fez toda a sua jornada de trabalho durante o horário noturno, né? E às 5 horas da manhã até às 7, a gente precisa lembrar o quê? Por que é pago um adicional? O adicional ele é pago em razão de uma situação prejudicial ao trabalhar, tá? Adicional de periculosidade, salubridade, horas extras, tudo porque o trabalhador está desempenhando uma situação que, em regra, não é ali tão boa. Aí vocês podem, volta a dizer do exemplo das horas extras. Aí você fala assim, mas fazer horas extras é bom. Concordo. Por que é bom? Porque você ganha mais. Você não ia fazer horas extras de graça, né? Então, todos os adicionais é em razão de uma situação prejudicial. O adicional noturno por conta de que é prejudicial à saúde, ao convívio social, dentre várias outras coisas. E às 5 horas da manhã, essa situação prejudicial deixou de existir? Não. Né? Por quê? Porque o trabalhador ainda não foi para casa dele descansar, dormir. Então, gente, em regra, tá? De acordo com a súmula 60 do TST, quando o trabalhador ele desempenha a maior parte da jornada durante o período noturno, tá? Esse horário é prorrogado. Agora, ó, vou salvar, visualizar cartão, excluir, ok? Ó, tá vendo que agora todas as horas trabalhadas, ó, deu o mesmo que as horas noturnas? Por quê? Porque a gente pediu que aquele horário das 5 até as 7 fosse considerado como hora noturna também, tá? Então, ó, nós temos aqui. E olha só, a gente tem aqui horas extras, certo? Por que nós temos horas extras? E o correto, na verdade, seria horas extras noturnas, porque a gente não pediu para apurar horas extras noturnas. Mas o sistema só apura horas extras noturnas se tiver marcado aqui, ó, horas extras excedentes da jornada diária. Tá vendo? Por quê? Porque ele não consegue apurar pelo critério mais favorável, nem pelo excesso semanal. E por que ele não consegue? Gente, porque é praticamente impossível, tá? Quando nós peritos temos que atuar, quando nós temos que fazer isso, e eu vou te falar que foi pouquíssimas vezes que eu fiz na vida, a gente faz com médias. E dá muito trabalho. E no meu ponto de vista, tá bom, gente? Mero palpite,
somente um palpite meu, é errado. Está extremamente errado pedir para apurar horas extras noturnas, considerando o excesso semanal ou considerando o critério mais favorável. Mas, se o juiz manda, a gente obedece, né? Mas é raro de ver e eu vi pouquíssimas vezes e eu penso até hoje que tenha sido até mesmo erro de digitação, tá? Na maioria das vezes é desta forma aqui. Então, ó, só vou salvar para mostrar para vocês novamente. A gente marcou ali as horas extras, tá? Agora, ó, ele vai mais aparecer horas extras normal, ele vai aparecer horas extras noturnas. E por que ele especifica, né? Muda esses nomes, gente, para quando nós formos apurar as verbas. Vocês viram que vai aparecer todos os nomes que a gente tá lá. Aqui, ó, horas extras noturnas, ó. Pode ver que não tem mais horas extras porque não tem nenhuma jornada realizada durante o período diurno, tá? Se tivesse, estaria separada aqui as horas extras realizadas em período diurno e separadas as horas extras realizadas em período noturno. Parece difícil, mas não é. E por fim, nós teríamos aqui forçar prorrogação, tá? O que é isso, gente? É igual eu falei. Aqui, nesse caso, está fácil, porque o trabalhador começou a trabalhar às 10 horas, assim que inicia a jornada noturna. Mas e aquele trabalhador que começa a trabalhar às 4 horas? Tem que forçar a prorrogação? Eu entendo que não. Por quê? Porque ele só trabalhou 1 hora em horário noturno, né? E o trabalhador que começou a trabalhar meia-noite e foi até as 9 horas da manhã, né? Isso que ultrapassou as 5 horas é considerado como hora noturna? Depende. E nesse caso, para que o sistema considere, além de marcar aqui horário prorrogado, você tem que marcar forçar prorrogação, senão ele não vai calcular, tá? Então, quando estiver assim, ó, tudo bonitinho, o trabalhador começou aqui às 10 horas, a gente só marca aqui. E ele começou à meia-noite, né? E foi até às 9. Suponhamos que seja em tudo. A gente tem que marcar forçar a prorrogação, senão ele não vai considerar, tá? Como hora noturna, aquilo que ultrapassou as 5 horas. Fer, como eu sei nesse caso? Gente, ou vai de bom senso, tá? Você analisar, ou vai o juiz especificar na sentença, tá? Porque o que a súmula 60 nos traz, não vou aprofundar nesse tema, porque isso é tratado em outras aulas, mas o que a súmula 60 nos traz é que, caso todo o labor seja realizado durante o período noturno, né, aquilo que exceder 5 horas da manhã também será considerado como adicional noturno. Mas aquele labor que começa meia-noite e termina às 9, então vai de cada caso a caso, vamos ter que analisar a sentença, o entendimento do juiz, e se caso não esteja de forma expressa na sentença, tá, a gente tem que usar o nosso poder discricionário ali e analisar aquele caso concreto e buscar a situação mais justa, né? Quando nós estivermos como perito do juiz, será a situação mais justa. Quando vocês estiverem atuando pelas partes, vocês podem buscar aquilo que é melhor para o cliente de vocês. Espero que não tenham os assustado, tá? Com esta aula de hoje. Parece que é bastante conteúdo, que é muito detalhe, mas quando a gente for trabalhando, tá, individualmente, cada ponto vocês vão ver que não é difícil, é simples, tá, de se realizar, lógico, salvo uma exceção ou outra aqui em relação ao cartão de ponto, mas nós vamos, tá, trabalhar de forma aprofundada cada um. Só para encerrar, eu trabalhei aqui a programação semanal com vocês, né, e o que é a programação semanal? Então, aquilo que estiver escrito aqui, tá? Vai se... Ó, tá vendo? Ó, tá uma jornada aqui toda bagunçada. Vamos deixar ela. Só para vocês verem. Ó, vou vir aqui em grade de ocorrências, ó. Essa jornada toda bagunçada que eu escrevi, ó, ela se repete semana a semana. Tá vendo? Ó, todas as semanas vão estar assim. Ó. Então, essa programação semanal, o que eu digitar aqui, toda semana será igual. E se eu coloquei um trabalho no domingo, ele vai considerar que a jornada que você colocou no domingo em todo o período. Aí se você pode falar assim, Fer, mas o juiz concedeu apenas um domingo por mês, como que eu faço? Vai mudar aqui manualmente. Aí você vem aqui, digita, tipo, suponhamos que seja da 1 às 5 no domingo. Você vem e digita aqui, ó, uma vez por mês. Aí você passa nos outros. Aí vem aqui, ó, da 1 às 5. Opa! Da 1 às 5, ó, tá vendo, ó? Agosto de 2009.
Na hora que eu clico em salvar, ele vai para o próximo mês, tá? Se for o caso, tem que alterar manualmente. Aí, além disso, nós temos a escala, tá? A escala é igual escala 6x1. A cada 6 dias trabalhados, o trabalhador folga um dia. Então, você vem, coloca a escala aqui, pede para salvar e ela vai se repetir. E nós temos livre. Como que é livre? Livre, gente, ó, seria se a gente pegaria aqui zerado, tá? E a gente digitaria. Esse livre é o que a gente mais vê, que é aquele cartão de ponto que foi juntado no processo. A gente tem que digitar dia a dia, dá um trabalhão. E é o que mais toma tempo. Não é difícil, mas toma bastante tempo, tá? Então, o livre é isso, a gente digita manualmente, dia a dia, minuto por minuto, tá? E era isso. Quem sentiu dificuldade, volta, reassiste a aula, faz testes para que você vá entendendo o sistema, né, cada vez mais e melhor. Lembrando que vários detalhes, né, nós vamos estar trabalhando tanto em aulas específicas sobre os assuntos, quanto nas aulas de atividades e também nas resoluções de casos práticos, tá? De casos reais.